Olá, turma, tudo bem com vocês? Turma, chegou a hora de nós aí, né, retratar sobre a população americana na aula de Geografia. Professora Tati aqui exige que os meus alunos fiquem aí ligadinhos do início ao final desse vídeo, tá? Que aqui nós vamos falar sobre a população americana, então está envolvendo nós, porque nós fazemos parte da América. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Pega o seu livro aí, abra na página 48, no capítulo 6 do seu livro, beleza? Então vamos lá. Gente, preparei aqui uns slides para vocês. Depois, se vocês quiserem copiar no caderno, fazer um mapa mental, explore quanto mais você puder. A população americana, ela é formada pelos habitantes da América do Sul, Central e do Norte. Todos sabemos disso, não é mesmo? Acho bom! Então, a partir de 2016, a população das Américas ultrapassou 1 bilhão de habitantes que falam aí as línguas originárias do latim, que é o português, o francês e o espanhol. Os demais falam inglês de origem anglo-saxônica, né? Quais são os países da América anglo-saxônica? O Canadá e os Estados Unidos, tá bom? Vamos lá. Bom, eu preparei para vocês, gente, os slides, onde esses slides vão apresentar o quê? Os fatores que contribuem para que há um crescimento na população americana. Nós também iremos falar sobre as condições de vida da população. Como é que tem vivido a população americana, tá? Então, vamos lá. Gente, os fatores que indicam aí o crescimento total da população, né? Coloquei até um aviãozinho aí para vocês verem, para entender a questão do deslocamento das pessoas, né? Mas antes de falar do deslocamento das pessoas, eu quero que você entenda que, para que há um crescimento na população, nós dependemos, né, da taxa de natalidade, taxa de mortalidade e também de um crescimento vegetativo, tá? Também nós temos aí o processo de migração, de emigração, né, que traz um saldo migratório positivo ou até negativo. Tudo bem? Por isso que eu coloquei o aviãozinho para vocês verem, né, o deslocamento. Bom, esse crescimento total aí, juntando o crescimento vegetativo, que é da taxa de natalidade com a mortalidade, mais o saldo migratório aí, é o que vai diferenciar a população americana. Tudo bem? Vamos lá. O crescimento populacional da América, a partir aí, né, vou falar do século XIX, houve uma explosão demográfica, tá? Porque quando fala de população, você fala de densidade demográfica ou de, né, crescimento populacional. Bom, essa explosão demográfica, no século XX, girou em torno de todo mundo, todos os países do mundo. Tá? No século XIX e início do XX, houve uma grande entrada de imigrantes no continente americano. Quais foram essas causas? Trouxe causas por fatores sociais e econômicos. Tudo bem? Bom, aumentou a sociedade, né? E também aumentou a economia. O Brasil, no século XX, houve uma certa imigração subsidiada, tá? Século XIX, crescimento econômico. Bom, com esse crescimento econômico, o que gerou para a população americana? Uma melhoria nas condições de vida, tá? Crescendo a economia, cresce também, dá uma melhorada aí nas condições de vida da população. Houve também uma redução das taxas de mortalidade. Também teve um rápido crescimento populacional, com a chegada dos imigrantes europeus, né? E no século XX, a entrada da mulher do mercado de trabalho. Isso, alto custo de criação dos filhos, né? Houve uma disseminação dos métodos contraceptivos. Houve também um planejamento familiar e bem rigoroso contra aí ter, né, os seus filhos. Por quê? A partir do século XX, a mulher já foi mais valorizada, ela já começou a ter que entrar no mercado de trabalho para ajudar até mesmo seus maridos, a família, para abastecer ali. E ela também estava realizando um sonho, né, gente? A mulher sempre lutou para poder ser bem valorizada, entrar no mercado de trabalho, ter a sua liberdade para opinar,
para se expressar. Então, a partir do momento que ela conseguiu ter essa autonomia, ela, né, preferiu trabalhar do que gerar filho. Aí eu falo, tem aquele, né, aquele filme, né, Éramos Seis, tem até uma novela também, Éramos Seis, onde a família tinha tinha mais de 6 filhos, ou seja, hoje já não. Hoje a família, ela no máximo 3 filhos. Éramos 6, hoje somos 3, entendeu? Então vamos lá. América Latina, vamos falar da América Latina agora, né, que corresponde ao nosso país aqui. No século XX, houve um aumento das taxas de natalidade e da redução de mortalidade em função das melhorias do médico sanitárias. Por quê? Né? Aumentou a taxa de natalidade, naquela época muitos bebês já nasciam e já morriam, né? Tendo a taxa de mortalidade, porque muitos não tinham condições de ter um plano de saúde, né, fazer uma certa desenvolver, né, um trabalho de parto e tudo mais. E aí acabava morrendo as crianças, mas aí depois começou a melhorar, né, a questão aí dos médicos, o atendimento médico, a medicina foi avançada, então a taxa de natalidade aumentou. 1960, o crescimento demográfico é a principal causa do subdesenvolvimento, tá? 1970, a adoção de políticas de controle de natalidade. Menor crescimento demográfico, os problemas sociais não diminuem. A principal causa dos problemas sociais é a distribuição desigual da riqueza. Nós sabemos disso, né, gente? Nós vivemos num país onde há muita desigualdade social, né? Onde muitos têm, outros não têm, certo? Onde muitos têm condições de pagar uma educação melhor, uma saúde, um plano de saúde, ter uma vida melhor, enquanto os outros não têm nada para comer, para beber, para ter uma boa educação. Isso faz todo um diferencial e isso daí tem crescido cada vez mais, né? Esses problemas sociais aí no meio da população americana. A transição demográfica na América. Então, assim, a partir do momento que houve a industrialização, né, diminuíram as taxas de natalidade. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. A mulher foi inserida no mercado de trabalho. Então, né, acabou aí a taxa de natalidade, diminuiu. Não que acabou, diminuiu, tá? E também teve uma baixa taxa de mortalidade. Tudo bem? Crescimento populacional baixo. Qual é o país que tem um crescimento populacional baixo? Estados Unidos, Canadá, Cuba, Argentina, Uruguai e Costa Rica. E aqueles que têm um crescimento populacional acelerado? Bolívia e Paraguai. A população urbana com taxa de natalidade mais baixa que a da população do campo, tá? Ou seja, a população urbana, a população da cidade, né, tem a taxa de natalidade mais baixa do que as do campo. Transição demográfica na América. A transição demográfica ela tem qual objetivo? De explicar a relação entre as mudanças populacionais e mudanças na organização econômica e social de um país. Antes da industrialização, altas taxas de natalidade e mortalidade, ou seja, teve um crescimento vegetativo. A industrialização, altas taxas de natalidade e diminuição da mortalidade. Por quê? Porque melhorou nas condições de higiene e medicina, por isso que houve uma diminuição na taxa de mortalidade. Tá? Antigamente as mulheres, eu falo no geral, antigamente não tinha tantas condições de higiene, ninguém tinha muito dinheiro para poder pagar, né? Só quem tinha dinheiro que tinha um plano de convênio aí bom para poder pagar, para ter uma certa higiene, para ter uma certa medicina, um remédio que traria a solução para aqueles problemas da doença. Sobre os movimentos migratórios, que é um outro fator, né, gente? Que faz com que há o crescimento populacional. Há várias formas. Temos a migração, mas nós também temos dentro da migração a interna e a externa. Depois nós temos os imigrantes e os emigrantes, tá? E nós vamos falar da migração forçada. Vamos lá. Os movimentos migratórios têm como a imigração interna. O que é a imigração interna? Onde há o deslocamento de pessoas dentro do seu próprio país, tá? No caso, eu coloquei o êxodo rural, que o êxodo rural, as pessoas migram do campo e vêm para a cidade em busca de melhor oferta de emprego. Nós temos a migração externa ou internacional, como você quiser entender, tá? No caso, eu coloquei os Estados Unidos, que ele é o maior, né, exemplo aí dos países que têm recebido imigrantes,
tá? Por quê? É um país primeiro mundo, país que a economia é bem acelerada, né? Há muitas ofertas de emprego, ofertas também aí de empregos, ofertas na área da educação e tudo mais. Então, isso daí vai ser um atrativo para as pessoas. Então, por isso que os europeus, asiáticos e latino-americanos vão para lá. A Argentina, Uruguai, Chile, Cuba e México, eles receberam aí os espanhóis, né? O Brasil, quem nós recebemos aqui, que fez com que nosso país crescesse, né, a população? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses, coreanos e alguns povos do Oriente Médio, tá? A migração forçada, nós vamos falar sobre os africanos que foram trazidos para a América, né, forçados aí, certo? Que, não só no nosso país, mas a gente fala da América do Norte, América Central e América do Sul, receberam um número grande de africanos para que eles pudessem desenvolver a mão de obra escrava para trabalhar nas agriculturas, tá? Os movimentos migratórios, eu vou falar para você que quase 18% da população tem origem africana. Por quê? Porque não era esse que desenvolveu o trabalho? Então, eles eram trazidos para cá, gente, como se fosse, né, um produto, vendido como se fosse um produto. Metade do século XX, ditaduras militares, emigração latino-americanas. Hoje, o Canadá e os Estados Unidos são maiores receptores de imigrantes. Quais são as condições de vida do Canadá e dos Estados Unidos? Bom, eles possuem 40% da população americana e 85% da população tem uma certa riqueza aí gerada em torno desse continente, tá? O IDH calculado na base aí do PIB, na expectativa de vida e na educação, maior IDH está no Canadá e nos Estados Unidos. Olha aí a contagem. E o menor, Haiti e Brasil. A gente sempre está embaixo, né, gente? Saúde. A taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida irão diferenciar os países da América anglo-saxônica da América Latina. Vocês sabem que a América anglo-saxônica ela sempre vai trazer, né, um diferencial aí na expectativa de vida, tá, para a população. Quanto à América Latina, já tem uma inferioridade, tá? Onde as pessoas não têm tantos recursos quanto lá no Canadá, nos Estados Unidos. As condições de vida. Bom, educação. Olha só quanto que o Canadá ele investe aí na educação. 6 mil dólares por habitante por ano. E olha o Peru, 200 dólares. Né? Olha o Chile, é o país que mais investe da América Latina na questão da educação. 1.500 dólares por ano, tá? Então, aí tá mostrando para vocês o investimento. Condição de vida, analfabetismo. Gente, o Haiti está em primeiro, depois vem o Brasil, depois vem o Chile e por último vem o Canadá. Olha o Canadá, 1% só. Por isso que eles são um país de primeiro mundo. Por isso que eles são um país assim, ó, que tem uma expectativa de vida bem melhor do que a dos outros aí, tipo Haiti, Brasil, entendeu? Por isso, porque eu falo para vocês que a economia de um país, quem é que vai gerar ela? São os jovens. Se os jovens eles forem considerados pessoas alfabetizadas, né, bem-sucedidas na área da educação, eles vão fazer com que a economia flua. Mas se haver um analfabetismo, né, onde não há um interesse dos jovens em estudar, o índice da economia sempre vai ficar baixo. Então, por isso que eu falo para vocês, estudem. Estudem porque o futuro da nossa nação está nas mãos de vocês. São vocês que vão aumentar a economia do nosso país. Até porque são vocês que pagam a previdência social das pessoas que estão aposentadas hoje. Certo? E futuramente serão seus filhos que pagarão a sua aposentadoria, se você for ter, tá? Que eu creio que tá bem difícil. As condições de vida, mortalidade infantil. Olha quanto aí, ó. Na América, agora eu estou falando assim, ó, na América, Cuba, ela entra com 7 por mil aí, ó. Ó, América, né? Vamos falar da América, 25 por mil. Depois vem Cuba, 7 por mil. Depois vem Chile, 10 por mil. O Haiti com 79 por mil. Então, a taxa de mortalidade infantil no Haiti é bem grande, tá? Depois vem Bolívia com 60 por mil.
e o Brasil por 26 por mil. Agora, olha os Estados Unidos, olha o Canadá, olha a diferença aí. Canadá com 5 por mil. Por quê? Porque eles têm um certo recurso na medicina, gente. Eles têm muito recurso para investir na área da saúde. Entendeu? Esse faz todo o diferencial da economia, da condição de vida das pessoas desses países com dos outros. Então, por isso que fala da América anglo-saxônica e América Latina. Tem todo um diferencial de país para país, tá bom? Olha a África, né? Vamos lá. Aqui, gente, é só para você ver aqui, ó, sobre o nosso Brasil, tá? No Nordeste inclui a região dos grandes aí, né, lugares que se localizam os importantes centros urbanos. Ó, por ser a região de ocupação mais antiga e pelo notável desenvolvimento industrial que alcançou, só para vocês verem, tá? Não precisa de... Aí aqui tá falando, só quero que vocês vejam esse gráfico aqui, ó, tá? Onde fala da maioria da população que está instalada vive na cidade. 84% da população vive na cidade, né? As áreas rurais, elas ficam pouco povoadas, tá bom? Agora aí é com vocês. Espero que vocês tenham entendido as condições de vida da população americana, tá? Quais são os fatores que fizeram com que houvesse um crescimento populacional dentro do continente americano, tá? Façam os exercícios do livro, da página 57 e a pesquisa que está na página 59. 61 e 62 também é para responder. Nós faremos a nossa correção aí na semana que vem, tá bom? Um beijinho no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.